Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Importa que ele cresça e que eu desapareça. Que diminua eu, Senhor, para que tu cresças mais e mais. Aleluia. Grandioso é o nosso Deus por permitir, assim, nós estarmos aqui mais uma vez. A palavra de Deus que traz nos nossos corações hoje está em Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 18. Que tem como título a armadura de Deus. Que diz assim: quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra principados, potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabalável. Estais, pois, firmes, cingidos com a verdade, e revestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, e embaçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém, meus irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, Deus é fiel, Deus permanece fiel, mesmo quando nós permanecemos infiéis. A palavra de Deus aqui então, meus irmãos, vai dizer: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que poderdes o quê? Ficar firme. Firme contra o quê? Contra as ciladas do inimigo, contra as ciladas do diabo, contra as ciladas de Satanás. Meus irmãos, o inimigo, ele vem o quê? Ele vem para roubar, matar e destruir. Mas roubar o quê, missionário Oswaldo? Ele vem para roubar a sua salvação, meus irmãos. Queira ou não queira, meus irmãos, mas a salvação, ela é uma realidade. Meus irmãos, a eternidade, ela é uma realidade. Moisés, que foi um dos escritores de Salmos, vai dizer que a nossa vida é até os 70 anos. Passado disso, é cansado e enfado. Meus irmãos, o que é comparado 70 anos com a eternidade? O que é comparado, meus irmãos, 70 anos com a eternidade? A eternidade, meus irmãos, ela tem duas escolhas. Você vai passar ela com quem? Com Deus ou com o inimigo? Você vai passar ela com Jesus Cristo ou com Satanás, meus irmãos? Então, os irmãos têm duas escolhas da eternidade. Você vai sim ter a eternidade é uma realidade, a salvação é uma realidade, é sim. Mas você vai passar ela com quem? Com Deus ou com o inimigo? Então, meus irmãos, o inimigo, ele vem sim para roubar. Mas roubar o quê, meus irmãos? A sua salvação. Esteja atento, meus irmãos, para o inimigo não tirar a sua coroa, meus irmãos. O inimigo também, ele vem o quê? Ele vem matar, meus irmãos. E matar o quê, missionário Oswaldo? Ele vem matar o seu ministério. Ou seja, meus irmãos, o inimigo, ele está a todo tempo ao nosso derredor. Não importa, meus irmãos, se tem tempestade. Não importa se tem tribulações. Não importa se tem vendavais. Não importa se é dia ou se é noite. O inimigo, ele está a todo momento, meus irmãos, nos vigiando. E ele quer o quê? Ele quer destruir o seu ministério. O inimigo, meus irmãos, ele não sabe o que você pensa. Mas, meus irmãos, o inimigo, ele sabe, e ele ouve, e ele vê o que você faz. Muito cuidado, meus irmãos, porque o inimigo, ele quer destruir o seu ministério, ele quer te envergonhar, meus irmãos. Então, o inimigo, ele vê com quem você anda conversando. O inimigo escuta com quem você anda falando, meus irmãos. Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas estou simplesmente para trazer o que Deus mandou eu trazer. Estou vindo aqui para alertar os irmãos. O inimigo, o diabo, ele sabe com quem você anda teclando, meus irmãos. Então, muito cuidado, porque o inimigo, uma hora, ele pode querer te afrontar. E ele vai dizer assim para vocês, meus irmãos, creio eu sei quem foi Pedro, eu sei quem foi João, eu sei quem foi Tiago, e sei quem é Jesus Cristo, mas e você? Quem é você? É por isso, meus irmãos, que nós temos que ser o que somos aqui na igreja, nós temos que ser lá no mundo, meus irmãos. Não podemos ser aqui um
e lá fora outro. Temos que ser o mesmo. Então, meus irmãos, muito cuidado com o que você faz lá fora. Muito cuidado com quem você anda conversando lá fora. Muito cuidado com o que você anda assistindo lá fora, meus irmãos. Muito cuidado com quem você anda teclando, com quem você anda falando, com quem você anda conversando, meus irmãos. Porque o inimigo ele não pode ler os seus pensamentos, mas ele pode ver tudo o que você faz, meus irmãos. E ele pode prever o que você faz. Então, o inimigo ele vem para roubar, matar e destruir. Roubar o quê? A sua salvação. Matar o quê? Matar o seu ministério, meus irmãos. E o inimigo também, ele não cansa. Podemos ver que a todo momento, pode ser de dia, pode ser de tarde, pode ser de noite, pode ser na madrugada, meus irmãos. Onde você andar, onde você quer que você vá, você vai perceber que o inimigo está lá, meus irmãos. Nos botecos, nas bocas de fumo, nas esquinas, nas vielas, nos becos. Ele não descansa. E por que nós, servos de Deus, temos que descansar? Portanto, meus irmãos, vigiai. A palavra de Deus vai dizer que aquele que está aí de pé, você pode completar? Cuide para que não caia, meus irmãos. Então, o inimigo ele vem destruir, além de roubar, além de matar, ele vem para destruir. Mas destruir o que, meu irmão? Ele vem para destruir o seu casamento. Ele vem para destruir o seu lar. Então, é muito importante nós vigiarmos e orarmos. A palavra de Deus não vai dizer orai e vigiai. A palavra de Deus vai dizer vigiai e depois orai. Meus irmãos, muitas pessoas estão orando e poucos estão vigiando. O inimigo ele vem, meus irmãos, para destruir o seu lar, destruir o seu casamento. Moisés disse que o máximo que o ser humano pode viver é 70 anos. Passado disso é enfado e cansaço. E nesses 70 anos, meus irmãos, o ser humano ele tem 3 escolhas importantes para fazer. E quais essas 3 escolhas? Primeiro, a sua salvação, como foi falado aqui. Cuide da sua coroa para ninguém te tome, para que ninguém te tome. Então, meus irmãos, muito cuidado, porque o inimigo ele está a todo momento querendo nos destruir. Ele está a todo momento ao nosso derredor querendo nos envergonhar, meus irmãos. Então, 3 decisões que o ser humano pode fazer na vida, meus irmãos. Qual é o primeiro? A sua salvação. Qual é o segundo, meus irmãos? O propósito. Meus irmãos, o propósito é tão importante na nossa vida que nesses 70 anos que nós vamos viver aqui na terra, muitas das vezes a pessoa não descobriu qual é o seu propósito aqui na terra, meus irmãos. Muitos ficam querendo louvar igual aquele. Muitas ficam querendo pregar igual aquele. Meus irmãos, Deus nos fez único. A nossa impressão digital é única. Para fins didáticos aqui vamos dizer assim: Deus me fez, Deus te fez, Deus fez você, fez ela e jogou a forma fora. Não existe outro igual a você, meus irmãos. E muitos nascem originais, nascem únicos e quer ser cópia. Eu quero louvar igual aquele, eu quero pregar igual aquele. E não louva e não prega, meus irmãos. E acaba não descobrindo qual é o seu ministério. Não acaba descobrindo qual é o seu propósito. E não louva, nem prega, nem canta. E não faz nada nesses 70 anos. Não faz na vida inteira, meus irmãos. E no mundo aí fora não é diferente. Muitos querem serem cópia. E acaba morrendo cópia. Muitos querem ser o quê? Michael Jackson. Muitos querem ser o quê? Neymar. Muitos querem ser o quê? Anitta. Meus irmãos, Deus nos fez único, meus irmãos. Então procure saber qual é o seu propósito aqui na vida. Qual é o seu propósito aqui na terra, meus irmãos. Deus tem te dado um chamado. Deus tem um propósito na sua vida, meus irmãos. E essa pergunta é para você que está aí nos assistindo, meus irmãos. Qual é o seu propósito? Busque a Deus. Tenha uma comunhão com Deus. Converse com Deus. Se abra para Deus, que Deus vai mostrar qual é o seu propósito aqui na terra, meus irmãos. E o terceiro e último, escolha. Mais importante que o ser humano pode fazer aqui na terra: o casamento. Mas por que, irmão Oswaldo, o casamento? Porque eu creio que Deus não une pessoas, mas Deus une o quê? Deus une propósito, meus irmãos. Então Ele pode unir você, pode unir ela, pode unir nós todos, meus irmãos, num propósito só, meus irmãos. Deus não une pessoas, Deus une propósito, meus irmãos. Amém? Aleluia ou não aleluia? Glória a Deus. Quem está entendendo aqui? Esse é o nosso Deus que nós servimos, o único Deus vivo e verdadeiro, um Deus que conhece todas as coisas, que conhece tudo além da curva. E Ele sabe o que é bom para você, meus irmãos. Creia em Deus, meus irmãos. O inimigo,
ele tem cegado o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça nele a luz do Evangelho, que é a glória de Cristo, meus irmãos. Estamos numa batalha, meus irmãos, isso também é uma realidade. Estamos numa guerra, estamos numa batalha, meus irmãos, e muitos estão nessa batalha, assim como eu, assim como você, meus irmãos. E como nós estamos indo para essa batalha, meus irmãos? Com que arma nós estamos lutando nessa batalha, meus irmãos? Com quem você anda lutando nessa batalha? Com quem você anda guerreando, meus irmãos? A palavra de Deus, como foi dito aqui, vai falar que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra quem? As hóstias espirituais da maldade, contra principados, potestades. Meus irmãos, a nossa guerra não é eu contra você. E é isso que o inimigo quer, meus irmãos. Ele quer denominação contra denominação. Não importa a denominação, não importa o nome, não importa qual igreja. O que o inimigo quer é isso, meus irmãos, fazer confusão. E o nosso Deus não é um Deus de confusão, não. Ele quer o inimigo. O inimigo, ele quer nós, ele quer o irmão lutando contra o irmão. Mas a nossa luta, a nossa batalha, a nossa guerra não é contra sangue, não é contra a carne. É contra o inimigo, é contra o diabo, é contra Satanás, meus irmãos. Esse é com quem nós devemos sim guerrear, meus irmãos. O inimigo, ele quer nos separar a todo momento. E muitos estão lutando um contra o outro. Muitos estão deixando de fazer, de orar, de glorificar, para olhar a vida do outro. Muitos estão deixando as coisas divinas para fofocar, para falar, meus irmãos. E a nossa luta não é contra esse. A nossa luta não é eu contra você. Não é irmã contra irmã. Não é irmão contra irmão, meus irmãos. A nossa luta é contra o inimigo. O inimigo, meus irmãos, tem cegado o entendimento dos incrédulos para que a palavra de Deus não entre nele, meus irmãos. A nossa luta não é irmão contra irmão. A nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, meus irmãos. E muita gente até hoje não recebeu a sua vitória. Por quê? Muita gente até hoje, apesar de muito tempo dentro da igreja, ainda não recebeu as suas bênçãos. Muitos, meus irmãos, estão com bênçãos retidas dentro da igreja. Por quê? Porque estão lutando com a pessoa errada. E quando querem lutar contra o inimigo, estão lutando com as armas erradas. Meus irmãos, vista da couraça da justiça, use o capacete da salvação e a espada que é o Espírito Santo, que é a palavra de Deus, meus irmãos. Não deixe inimigo nenhum confundir a sua mente, confundir a sua cabeça, meus irmãos, porque muitos estão lutando contra o inimigo errado, como já foi dito aqui, repetindo, e vale a pena repetir, meus irmãos. A nossa luta não é um contra o outro, meus irmãos. A minha luta, a minha batalha não é contra você, não é contra o missionário, não é contra a missionária, não é contra o diácono, não é contra o pastor, meus irmãos. A nossa luta é contra o inimigo, meus irmãos. Não é contra os irmãos que entrou agora. Ah, porque o irmão entrou agora, está cantando mais, ele é puxa-saco. Não. Ah, porque o fulano só recebe a oportunidade. É por quê? Porque eles têm uma comunhão, uma intimidade com o anjo da igreja. Tenha essa intimidade também, meus irmãos, que você terá a sua oportunidade. A nossa luta, meus irmãos, é contra principados e potestades, e não contra os irmãos. Meus irmãos, Paulo, o apóstolo Paulo, ele vai dizer ao teu filho na fé, Timóteo, assim: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Ora, meus irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você quer agradar a Deus, meus irmãos, você tem que ter fé. Mas como nós temos que ter fé, meus irmãos? Tem que perseverar na palavra do Senhor, tem que orar, tem que jejuar, meus irmãos, se consagrar diariamente. Aquele que hoje está removendo montanhas, começou removendo pequenos pedregulhos, meus irmãos. Então, se você quer agradar a Deus, tenha fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é o quê? Galardoador. Ou seja, Ele tem recompensa para a sua vida. Ele tem coroa para a sua vida. Meus irmãos, você pode até falar: missionário Oswaldo, mas a batalha é tão dura. A guerra é difícil. E às vezes você esteja até desanimado. Às vezes essa palavra que Deus trouxe hoje aqui é para você que está se sentindo desanimado, que ficou essa pandemia toda em casa. Ah, eu fiquei tanto tempo em casa que agora não tenho mais vontade de ir para a igreja. Nossa, hoje é dia de culto, acho que hoje eu não vou não. Ah, amanhã é dia de culto, acho que eu só vou no dia de domingo. Mas, meus irmãos, uma coisa eu quero te falar aqui. É normal até você se sentir desanimado.
Porque não existe super-homem, não existe Mulher Maravilha. Esse negócio de que hoje eu estou 100%, amanhã eu estou 100%, e depois da manhã 100% e sempre 100%, isso não é verdade, meus irmãos. Então chega um momento que a carne realmente ela é fraca, o espírito é forte, mas chega um momento que a gente se sente desanimado. É normal isso. O que não é normal, você sempre se sentir desanimado. Então, meus irmãos, é como Deus falou para Josué: Josué, onde tu colocares as plantas do teu pé, eu tenho te dado. Ou seja, se você não arregaçar as mangas, se você não descruzar os braços, não tem vitória. Tem luta, mas tem vitória. Mas fica parado aí para ver se você tem vitória na sua vida. Então foi o que Deus disse a Josué: tenha bom ânimo, meus irmãos, esforça-te. Se você ficar parado, não tem vitória. Então é normal isso. Às vezes você se sentir um pouco desanimado. O que não é normal é você ficar desanimado o tempo todo. Então persevere na palavra do Senhor, meus irmãos. Não deixe que o inimigo entre na sua vida. Não deixe que o inimigo tire a sua coroa, tire a sua salvação. Não deixe que o inimigo, meus irmãos, mate o seu ministério. Não deixe que o inimigo destrua o seu lar e a sua família, meus irmãos. Revista-se com o capacete da salvação e a espada do Espírito Santo, meus irmãos. Vista-se com a couraça da justiça e bota esse inimigo para correr, meus irmãos. Porque, como foi dito aqui, a nossa luta, ela não é contra a carne, ela não é contra sangue. Ou seja, ela não é irmão contra irmão. Porque é isso que o inimigo quer, fazer confusão dentro da igreja, meus irmãos. E a palavra de Deus, meus irmãos, vai dizer que Deus não é um Deus de confusão, meus irmãos. Deus não é um Deus de desordem, meus irmãos. Deus é um Deus organizado, meus irmãos. Então é isso que o inimigo quer fazer na nossa vida. Ele quer desorganizar, ele quer confundir, meus irmãos. Mas a igreja aqui na terra, a igreja, ela é sal e luz. Esse mundo hoje que nós vivemos, esse universo, só até hoje não foi deteriorado. Por quê, meus irmãos? Porque a igreja está aqui na terra através do Espírito Santo de Deus, meus irmãos. Essa igreja aqui na terra hoje só não deixou o mundo se espedaçar, porque existe crentes de verdade orando aqui, existe o Espírito Santo aqui, meus irmãos. Esse mundo até hoje não entrou em grandes trevas, por quê? Porque a igreja está aqui na terra, e o nosso Senhor Jesus Cristo voltará para buscar a igreja. Então fique atento, meus irmãos, porque Jesus está voltando. Esqueça o seu irmão que está do lado, esqueça o seu irmão que está à esquerda, à direita, ou seja, não quero confundir os irmãos. Não estou dizendo para você não ajudar o irmão, não estou dizendo para você não visitar o irmão, não estou dizendo para você não se preocupar com o irmão, mas eu estou dizendo para você não dar ouvido os que estão à direita e os que estão à esquerda, meus irmãos. Porque o inimigo, ele quer confundir a sua vida, ele quer confundir a sua mente. O inimigo, ele vem somente para roubar, matar e destruir. E muitos nós temos visto isso, meus irmãos, dentro da igreja. É pessoas brigando com os irmãos, é pessoas querendo cargo, meus irmãos. Deus nos deu uma autoridade. Deus sim, uma autoridade sobre todas as coisas, sobre todos os animais. Mas junto com essa autoridade, Deus deu o que, meus irmãos? A responsabilidade. Muitos querem cargos, mas não querem os encargos dos cargos, meus irmãos. Então, tenha visão, meus irmãos. Tenha consciência que o inimigo está todo o tempo querendo nos derrubar, meus irmãos. Então é por isso que nós vemos muitos irmãos aí dentro da igreja brigando por causa de cargo, lutando por causa de cargo, irmão contra irmão. Porque um irmão chegou agora, o outro já está enciumado, porque ele está cantando mais do que você já vem cantando antes. Mas, meus irmãos, esqueça quem está do lado, esqueça quem está da esquerda, meus irmãos, esqueça quem está da direita. O nosso foco é Jesus Cristo, a nossa meta é quem? É Jesus Cristo, meus irmãos. Então, tenha fé, meus irmãos, a nossa luta é contra a carne, não é contra a carne, nem contra sangue, mas sim contra o inimigo que está lá fora, meus irmãos. A nossa luta é uma luta espiritual. E quais são as armas, meus irmãos, que você está levando para essa luta espiritual? Você está levando a língua ou você está levando o seu dedo para apontar? Meus irmãos, busque a palavra de Deus, meus irmãos. Busque a todo momento, persevere na palavra de Deus, jejuma, porque o nosso Deus, meus irmãos, está conosco e jamais deixará o inimigo matar o nosso ministério, jamais deixará o inimigo tirar a nossa salvação. Você crê nisso? Se você crê nisso, dê uma glória a Deus. Deus está falando com você que está aqui nesse momento. Deus está falando com você através da internet, meus irmãos. Creia, tenha fé, porque Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é galardoador das nossas vidas. Então, meus amigos e meus irmãos, a nossa luta não é aqui dentro da igreja contra irmão. A nossa luta não é contra missionário. A nossa luta não é contra diácono, contra os pastores.
A nossa luta é contra o inimigo que a todo momento quer nos derrubar. Meus irmãos, esqueça quem está do lado, esqueça quem está à esquerda, esqueça quem está à direita, meus irmãos. Foque, porque o nosso foco é Jesus Cristo. E para finalizar aqui, meus irmãos, vou trazer uma ilustração aqui que veio à mente, ela até já foi falada aqui nesse altar. Certa vez, tinha um obreiro, e esse obreiro estava incomodado. E esse obreiro falou, é a última vez que eu vou na igreja hoje. E ele chegando até o pastor, disse, pastor, antes de começar o culto, eu quero te pedir um negócio. Eu quero te pedir a minha carta. E o pastor falou, mas por quê, meu jovem? Pastor, olha só, o culto está começando. E olha lá pessoas mexendo no celular. O culto está começando, olha pessoas levantando para beber água. Aquele mal chegou, pastor, e já está indo no banheiro. Olha aquele lá, pastor, está indo lá fora, falar no telefone. Pastor, olha aquele conversando com o outro. Pastor, olha aquele falando da vida do outro. Olha aquele reclamando da vida do outro. Ah não, pastor, assim não dá para mim. Pastor, aquele não vai com a minha cara, eu não vou com a cara daquele outro. Pastor, eu quero sair da igreja. E antes de começar o culto, o pastor falou para ele, não, eu entendo, realmente você tem razão, a igreja tem muitas falhas. Mas antes de eu te dar a carta, eu te peço um favor. Antes de começar o culto, pega um copo d'água, bem cheio, e traz para mim. O culto vai começar, e ao trazer esse copo bem cheio, eu quero que você dê 3 voltas na igreja. E o obreiro falou, pastor, mas não estou entendendo. E o pastor disse, não, faz somente o que eu estou te pedindo. Pega esse copo bem cheio e dá 3 voltas na igreja, com muito cuidado para não cair nenhum pingo. E o obreiro, querendo receber a sua carta, falou, não, pastor, tudo bem, eu vou atender o seu pedido. E ali o culto começou, e aquele jovem pegou o copo e começou a andar. Diminuiu o passo, porque cada passo mais rápido que ele dava, caía uma gota. E o pastor pediu para não cair nenhuma gota. E ele foi devagarzinho, dando uma volta. E deu uma volta toda na igreja. E assim que ele ia para a segunda, o culto começava, e muitos louvavam, e o Espírito Santo descia, o fogo santo de Deus descia, e tomava conta das irmãs, tomava conta dos irmãos, e a palavra de Deus era falada a todo momento, e profecias eram reveladas, a palavra de Deus era citada a todo momento, e irmãos pulavam, rodavam, cantavam, giravam, falavam em língua estranha, e aquele obreiro, bem devagarzinho, concentrado, deu a segunda volta. E o culto continuava, até que o culto acabou, o pastor deu a bênção, e os irmãos saíram, e aquele irmão foi lá e deu a terceira volta com muito cuidado, e entregou para o pastor. Falou aqui, pastor, como você pediu, não deixei eu cair nem uma gota. E o pastor falou, muito bem, obreiro, mas antes de eu te dar sua carta, deixa eu te falar alguma coisa. Quando você deu a primeira volta, você viu se tinha alguém falando no telefone, ou atendendo lá fora, ou indo no banheiro? E o obreiro respondeu, não, pastor, porque eu estava muito focado aqui no copo, como o senhor pediu, então eu não tive tempo de ver se tinha alguém conversando. E o pastor, muito bem. Mas quando você deu a segunda volta, você viu algum irmão falando mal do outro, algum irmão fofocando, ou algum irmão mexendo no zap? Ele, não, pastor, não vi não, porque o meu alvo aqui, eu estava bem concentrado no copo, então não tive tempo de ficar olhando para o lado. Ele, muito bem, mas quando você deu a terceira volta, você percebeu se alguém falava mal do outro, se alguém levantava para beber água, se alguém cochichava com o outro? Ele, não, pastor, como eu disse, entendeu? Eu estava concentrado ali, focado, e não deu para perceber. E o pastor falou, muito bem, meu jovem. É isso que eu quero mostrar para você, essa é a lição para você. Quando nós realmente, verdadeiramente, viemos para a igreja para louvar o nosso Senhor, o nosso foco é o quê? É Ele. O culto é o quê? É somente Ele. Quando a gente está focado, quando a gente está concentrado no nosso Senhor, não tem tempo de olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Então aquele irmão que verdadeiramente veio para a igreja, vem para louvar e glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aquele que um dia quer sair da igreja por causa de outra pessoa, nunca veio para a igreja por causa de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, a palavra é essa que eu trago para os irmãos. A palavra é essa que Deus tocou no meu coração para falar para os irmãos. E eu agradeço assim a minha rica oportunidade e que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Amém e obrigado.